se eu pudesse deixar um conselho para alguém que tem vivido sinais, né, de maus presságios, seja num casamento, seja num relacionamento ali de pai e filho, seja ali numa amizade, seja nos negócios, para e resolve, né? Porque depois, infelizmente, tem coisas que não voltam, né? É verdade. E a sociedade é uma coisa muito séria, né, João? Sim. Você ter... É como se fosse um casamento mesmo, né? Exato. Você precisa ter total alinhamento de valores, total alinhamento de expectativas. Né? Exato. Ainda assim, mais quando é você sócio da pensa, esposa. É isso aí. Não, ser sócio da esposa em casa, eu só obedeço, né? Eu sou funcionário, assim, eu posso dizer que eu sou funcionário. E é isso, assim, eu acho que tem que ter alinhamento, né? E esse alinhamento ele tem que ser contínuo, né? A gente não pode postergar. Então, tipo assim, a gente tem uma situação. Ah, não vou falar, não vou conversar agora sobre isso, porque, putz, estou cansado. Ah, não. Então, vai deixando, aí chega uma hora que, infelizmente, a situação fica ali, sei lá, irrecuperável, sabe? E isso acontece, tanto nos negócios, num relacionamento e, principalmente, na saúde, né? Legal. Ô, João, conta um pouquinho pra gente sobre poxa, como que você entrou nesse mercado, né? Da onde que surgiu o João ali no seu delivery, como é que ele cresceu, assim, o que que era o seu delivery, o que você fazia, né? Quais foram os perrengues que você passou no seu delivery? Conta um pouquinho mais desse seu início. E depois, como é que surgiu essa ideia, né, de você prestar essa consultoria para outras pessoas que tinham essa mesma dor que você, né? O João, para quem não sabe, já teve mais de 33 mil alunos, é isso, né, João? Sim. É muita gente, né? Como é que Bastante surgiu gente. isso? Conta um pouco dessa jornada. Vou contar desde o começo, assim, de como eu comecei. A minha história, ela começou muito por necessidade, assim. Eu falo que eu acredito que eu dei muito certo no que eu faço e em dominar a arte de vender, assim, fazer uma loja vender muito no iFood, porque quando eu comecei por necessidade, assim, diferentemente de todo mundo que entra na gastronomia, dificilmente você vai ver um chefe de cozinha que caiu de paraquedas. Não, a pessoa já amava cozinhar, a mãe, o pai, a família já amava cozinhar. Ninguém vai entrar num curso de gastronomia ou vai montar um restaurante por hobby, né? O ticket de um restaurante geralmente é baixo e a lucratividade também é baixa. E é um mercado muito exposto, porque aconteceu não sei o que lá na Índia, aumenta o arroz. Aconteceu não sei o que, aumenta o óleo. Aconteceu alguma coisa, aumentou a carne. Qualquer coisa que acontece, sobra sempre na comida, né? Se você for olhar para 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, você pagava R$2 um refrigerante 2 litros, um refrigerante de primeira linha. Hoje você paga 9, 10, né? 1 quilo de carne, a mussarela. Eu lembro quando eu tinha o meu negócio, há 9 anos atrás, a gente estava falando de um queijo, a mussarela, que era R$14 o quilo. Hoje, é R$50 o quilo. Uma bisnaga de catupiry pagava, tipo, R$20. Hoje é R$60. E você não consegue aumentar o preço de um lanche, de uma pizza, assim, na medida e na velocidade que a inflação faz com que aumente os produtos. Então, João, deixa eu só falar uma coisa aqui. E não é só ao longo do tempo, assim, a inflação era 20, hoje é 60. Na verdade, tem muita coisa que é sazonal e aí você não tem como isso. Você comentou da mussarela, por exemplo. Tem momentos que é 17, daqui a pouco ele é 30, 40 e você não consegue passar para a pessoa. Muito rápido. Cara, quando a gente fala de fruta, verdura, legumes, né? Cara, você pagar R$10 numa caixa de tomate e na outra semana você pagar 70, 80. Porque depende da chuva, depende do clima. E aí, poxa, você que vende salada, por exemplo. Às vezes eu já cheguei a vender salada. Já cheguei a pagar 50 centavos num maço de alface americana e já cheguei a pagar R$8. Então, assim, questão de 3 meses de diferença. Eu comecei com batata recheada. Eu já cheguei a pagar R$25 numa saca de 50 quilos e já cheguei a pagar R$250 na mesma saca. Ou seja, 10 vezes mais. Mas como que eu aumento o preço de uma batata recheada de um mês para o outro? Em 10 vezes? Sim. Não vai. Então, você tem que aprender a trabalhar. Em vezes você vai ter um lucro acima da média, vezes vai estar estabilizado e vezes você vai morrer o seu lucro. E você tem que segurar as pontas, né? Então, eu comecei por extrema necessidade.
Então, como eu não tinha o melhor produto, eu não tinha a melhor embalagem para começar, eu não tinha a melhor estrutura, não tinha a melhor equipe e também não tinha uma marca, eu precisei ter a melhor estratégia. Então, eu comecei fuçando muito, muito, muito mesmo. E aí, desde o primeiro dia em que o nosso delivery foi para o ar no iFood, e aí a minha história não começa eu sendo dono de delivery. Eu fui funcionário de uma empresa, de funcionário eu virei gerente do delivery, e na gerência eu comecei a aprender, a mexer, as vendas foram aumentando, o dono da empresa me mandou embora, porque, segundo ele, eu era o cara que estava sabendo demais, né? O que eu fiquei sabendo foi que ele me mandou embora por causa disso. Estava fuçando demais, estava muito espertinho. Eu saí e falei, e agora? Aí minha esposa, não, a gente tem que montar um negócio para nós. Tinha acabado de descobrir a gravidez dela, né? Meu filho fez 8 anos agora, então há 9 anos atrás foi quando eu dei start. Vamos vender batata recheada, então, que não tem nada a ver com aquilo que você vendia, trabalhava pela outra empresa. E aí começo. E aí, desde o primeiro dia, a gente colocou R$600 em produto e a gente vendeu 600 e poucos reais no primeiro dia. E sobrou quase todos os produtos ainda. Aí eu falei, não, isso aqui dá muito dinheiro, porque eu vou conseguir fazer por mais R$5.000 e eu já recuperei aquilo que eu investi, né? E aí eu começo. Então foram alguns anos trabalhando por conta, 3 meses dentro de casa. E aí em 3 meses eu já tive caixa para poder alugar um lugar, trazer entregadores, trazer uma pessoa para ajudar a mim e a minha esposa na cozinha. E meu pai ajudava, minha mãe ajudava, minha sogra ajudava, meu sogro ajudava. É família, né? A gente tem uma família, graças a Deus, muito unida. Então, no final de semana que pegava, cada período chegava alguém, algum parente ali, bota a touquinha, vai para a cozinha. E aí foi assim que eu descobri. Porque assim, eu não tinha nenhum diferencial. Eu sou sincero em dizer que o meu produto era medíocre, era mediano. A gente não tinha um tempero diferente, a gente não tinha embalagem diferente, a gente não usava um ingrediente diferente, a gente não estudou para aquilo. Então eu entrei por necessidade. E aí, quando eu migro, né, eu vou para a internet ajudar, eu começo a ajudar por propósito. Eu sou uma pessoa que passei muita dificuldade, já fui despejado, já passei fome, depois de casado, né, com os meus pais. Graças a Deus, nunca fomos ricos, nem classe média alta, né, enquanto morei com os meus pais, mas eles sempre proveram tudo. Com a minha esposa, a gente passou um período muito difícil, né? A gente passou um período de desemprego, período de dificuldade, com criança pequena. E a gente chegou a ter que dormir mais cedo porque não tinha o que jantar, entende? Então, por esse motivo, chegou um dia que eu estou bem, estou estruturado, não estou rico, né? Não estou nada disso, mas eu estava bem, eu olho para um lado e falo, cara, estou pagando meu aluguel tudo em dia, meus filhos estudando bem, estou pagando a perua em dia, tenho funcionários. Cara, tudo começou numa cozinha de 3 metros quadrados. Cara, eu preciso ensinar isso para alguém. E aí foi num tempo em que se falava muito de 12 milhões de desempregados, 20 milhões de desempregados. Eu falava, meu Deus, se esse povo soubesse que dentro da cozinha da casa deles eles conseguem criar uma renda, cara, a história muda. Vou para a internet e vou ensinar isso. Aí procuro alguém que tem um canal do YouTube, que morava próximo, e aí eu começo a pedir dicas, essa pessoa me ajuda, eu começo a criar conteúdo para a internet ensinando. E aí eu lembro que os primeiros vídeos meus eu gravei e apaguei. A família zoa, brinca, tira um barato. Agora virou blogueiro. Estudou até a 8ª série, agora quer dar aula. Uhum. E aí eu falei, poxa, excluí. Depois que eu excluí, a zoeira piorou. Aumentou. Aí eu falei assim, e aí, já desisti, eu sabia, rapaz. Esse negócio não é pra você não e tal. Eu falei, cara, se eu fizer, vão me zoar. Se eu não fizer, vão me zoar também. Cara, então que me zoe fazendo. Que não me zoe eu sendo um covarde. Sim. Entende? Eu sendo um cara que desistiu. Agora que vão me zoar logo. Aí voltei, postei os vídeos de volta e foi indo. E aí as pessoas começaram a me pedir curso. Foi numa época ali em 2019 que a Hotmart, não sei o quê, e bababá, começou a popularizar. Depois até virou meme, né? O arrasta pra cima. Eu não sabia que eu podia ter um curso. E aí esse menino que me ajudou a ir pro YouTube, me ajudou a gravar um curso. A gente começou, foi indo, o curso foi vendendo aos pouquinho, mas eu fui plantando.
Em 2020, vem a pandemia e meu curso começa a vender de maneira avassaladora. E assim eu fui inserido no mercado digital. A minha pretensão não era ganhar dinheiro com a internet, eu não sabia que dava para ganhar dinheiro com a internet. Né? Aquilo foi algo que eu fui motivado por um propósito, de ajudar pais de família que estão desempregados, ferrados, sem pagar aluguel, a criar uma renda de pelo menos R$ 1.000 de lucro por mês.